De volta com o nosso cotidiano pela NGT, Rede Nova Geração de Televisão. Você acesse o nosso site, redengT.com.br, participe lá das nossas redes sociais, tem interatividade geral para vocês se comunicarem com os apresentadores da casa e com todos os programas aqui da nossa emissora, redengT.com.br. A notícia que não para, 19 mil pessoas, 9 mil usuários, na verdade, serão capacitados para utilizar o sistema de convênios do governo federal. O Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal, o SICONV, facilita o repasse de recursos do governo federal para estados e municípios fazerem obras como construções de quadras de esportes, creches e até mesmo hospitais. Todo o processo é feito pela internet. O governo do Distrito Federal foi o primeiro a assinar parceria com a nova rede de capacitação. Antigamente, tudo era feito um processo físico, né? Vamos dizer, se tem 10 volumes, você tinha que levar os 10 volumes no Ministério e demandava tempo e o recurso acabava, às vezes, não saindo, né? Por conta de tanto material. Hoje não, toda a documentação é feita transferida via scanner. Você escaneia toda a peça do processo e a análise é feita mais rápido e assim o recurso liberado também de forma mais rápida. Até o final do ano, 19 mil servidores de todo o país vão ser capacitados a trabalhar com a rede. Se as pessoas estão treinadas, se elas conhecem o modus operandi, o sistema dá agilidade, uma vez que toda a tramitação ela é feita de forma eletrônica. Então, a proposta é inserida lá pelo Estado, pelo município ou pela organização da sociedade civil e ela é analisada pelos órgãos concedentes aqui no governo. Então, o repasse de recursos já é feito automaticamente, cai na conta do município e também, ou do Estado, e a prestação de contas também ela é feita de forma automatizada, ou seja, eles colocam no sistema as informações, os recibos, os relatórios que comprovam a execução e imediatamente o gestor aqui no governo federal já pode avaliá-los. Tem muito brasileiro que viaja, né? Vai para fora do país, tentar a vida, tentar a sorte, e muitos também vão para a criminalidade. Mas um dado interessante foi divulgado dias atrás. Caiu 13% o número de brasileiros presos no exterior. O número total de presos, 2.787, caiu 13% em relação a 2013. A principal queda foi nos Estados Unidos. Nós atribuímos diretamente a mudança das diretrizes das autoridades de aplicação da lei nos Estados Unidos, que nos últimos meses deixaram de deter pessoas que não tenham cometido nenhum crime, estejam apenas indocumentadas. E também vários estados americanos começaram a emitir carteira de habilitação para estrangeiros sem necessidade de comprovação do status migratório regular. A maior parte dos presos, mais de 37%, está na Europa, seguida da América do Sul, América do Norte e Ásia. Quase 80% dos brasileiros presos no exterior são homens. Posse de drogas e narcotráfico são as causas de 31% das prisões. Em 2014, os gastos do Itamaraty com essas pessoas foram de $86 mil, incluindo assistência jurídica. Nós temos um olhar de assistência consular, que é prestar todo o apoio a cada brasileiro preso durante todo o processo, mas nós também procuramos ter uma visão de conjunto como Estado brasileiro para identificar onde estão surgindo novas rotas e comunicamos sempre à Polícia Federal para nos certificar de que chegaram àquele órgão as informações. Em janeiro deste ano, o brasileiro Marco Archer foi executado pelo governo da Indonésia, país que aplica a pena de morte para os casos de tráfico de drogas. A sentença foi mantida mesmo após pedido de clemência feito pela presidenta Dilma Rousseff. O brasileiro Rodrigo Goulart também aguarda sentença sobre o mesmo crime. Muitas crianças se lambuzaram com chocolates, ovos de Páscoa de tamanhos e variedades diferentes. O Inmetro fez uma pesquisa que apontou 99% dos produtos fiscalizados atendiam às metas de qualidade. Nesta época, a procura por ovos de Páscoa cresce no comércio de todo o país.
A reposição dos produtos não para nas gôndolas e mostruários. E as crianças sabem bem o que querem. A combinação chocolate mais brinquedo. São carrinhos, princesas, super-heróis e relógios embutidos nos ovos. Itens que enchem os olhos dos pequenos. Porque é divertido de brincar com eles. Ele é pequeno e é da Mini. O Inmetro orienta os consumidores a ficarem atentos. Na hora de comprar ovos de chocolate com brindes, os pais e os responsáveis não devem ceder ao apelo comercial ou aos pedidos das crianças. É preciso observar se na embalagem há um alerta sobre o certificado do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. Neste produto, por exemplo, ainda há uma notificação sobre a idade recomendada para manipular o brinquedo. Além da faixa etária, as clientes deste supermercado de Brasília também conferem detalhes do produto para não comprometer a saúde e a segurança das crianças. A maioria vem com peças pequenininhas. Eu sempre observo assim, se é para a idade dele, se for para a idade dele, geralmente eu compro. Não só no ovo, mas em outros brinquedos também. Se não é tóxico, se não tem uma peça que desmonta e ele possa engolir. Os consumidores ganharam um reforço na vistoria dos ovos de chocolate com brindes. A Operação Páscoa do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, fiscalizou pontos de venda desses produtos entre 16 e 20 de março. Foram inspecionadas as tintas usadas na fabricação dos brinquedos e características como partes cortantes e perfurantes e se o material é inflamável ou tóxico. Os fiscais dos Institutos de Pesos e Medidas Estaduais, vinculados ao Inmetro, realizaram 733 ações de inspeção em todo o país. Mais de 125 mil produtos foram vistoriados e apenas 381 estavam irregulares. Como resultado, o Inmetro considera que a indústria se aperfeiçoou na segurança do consumidor. Este pai tem mais uma tática: ensina aos 2 filhos que a segurança deles é mais importante. Como não ceder a tantos apelos comerciais e também os infantis? Eu acho que é mais parte da educação, porque os meus, por exemplo, pedem pouco. Mas eu acho que é uma cultura que você tem que ir criando com a criança ao longo do tempo. A segurança é mais importante. Com certeza. Galera, Zap NGT, você pode participar aí, 995854456, tem Boca no Trombone, que você pode participar também. O sua rua, seu bairro, a sua cidade, tem algum problema? Mande para nós, faça um vídeo, tire uma foto, relate o local certinho do problema, que a gente põe a boca no trombone e cobra as autoridades no nosso cotidiano, no Jornal Metropolitano, ao meio-dia, no NGT Notícias, também com a Viviane Império, 12h30 e às 8h30 da noite. O jornalismo do NGT em prol da sociedade, da comunidade. Então, participe também da hora da prestação de serviço da rede NGT de televisão. Olha, tem uma notícia aqui muito interessante. O Centro de Monitoramento de Desastres inaugurou instalações novas em São Paulo. Esse centro aí, gente, é para, de repente, noticiar: olha, está acontecendo uma chuva, pode acontecer um desastre em tal lugar. E agora eles têm uma sede nova em São Paulo. A nossa equipe foi até lá conferir de perto como é que está. Veja. A nova sede do Centro de Monitoramento fica nesse prédio em São José dos Campos, interior de São Paulo. Especialistas em hidrologia, meteorologia, geologia e desastres naturais trabalham lado a lado, vigiando áreas de risco. O trabalho começou em 2011, após o desastre que afetou a região serrana do estado do Rio de Janeiro. O CEMADEM emite o alerta, esse alerta é enviado para o SENAD, que por sua vez aciona as defesas civis. Então nós temos, o alerta moderado, depois o alerta alto e o alerta de nível muito alto, e para cada um desses níveis tem uma ação associada do SENAD. E que, consequentemente, se o alerta for de nível alto ou muito alto, ele aciona as defesas civis para a resposta.
O Semadem monitora 888 municípios vulneráveis, o que corresponde a uma população de 90 milhões de habitantes. A rede de equipamentos de observação é composta por 9 radares, 2.267 pluviômetros automáticos, 960 semiautomáticos e 115 estações hidrológicas. E é com base nesses dados que os especialistas decidem, por exemplo, quando um município exige atenção especial. Aqui nessa sala fica o coração do centro. E nesse painel, o Video Wall, são projetados mapas e gráficos com informações em tempo real. É uma espécie de UTI, onde as cidades em estado de alerta são os pacientes e esses profissionais trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, para monitorar as áreas de risco. Quando esses municípios entram ou numa situação de alerta moderado, alto, muito alto, por processos de deslizamentos, enxurradas e inundações, eles passam a ter um acompanhamento ainda maior. São Luís do Paraitinga fica a cerca de 180 quilômetros da capital do estado de São Paulo. Hoje, o rio Paraitinga, que corta a cidade, está assim, no nível normal. Mas em 2010, a força das águas provocou uma enchente histórica que trouxe devastação e fez com que muitos moradores perdessem tudo o que tinham. Pluviômetros como esse, instalado pelo Semadem, que mede o nível das chuvas e mantém a cidade sob monitoramento constante, trazem mais segurança aos moradores. Agora tudo monitorado, né? Tudo certinho. Qualquer problema agora já acusa, avisa a população, né? E você acha que esse aparelho é importante? Muito. Pelo menos avisa, pelo menos que dê um tempo e nós correr com mais tempo, né? E os alunos do ensino médio da cidade agora reforçam a rede de observação. O projeto Semadem Educação instalou um pluviômetro semiautomático na escola Inácio Joia. A ideia era disseminar na comunidade uma cultura de resiliência, de superação dessas dificuldades e de prevenção. Quando a escola pode ser o ponto de partida para que a comunidade inteira consiga se prevenir de desastres como que a gente sofreu em 2010, a escola não teve dúvida nenhuma que deveria participar. O que eu aprendi já assim, é identificar áreas de risco, a saber assim, a medir a quantidade de água, de chuva que cai e saber mais ou menos quanto é o índice daqui da cidade para saber se dependendo da chuva tem algum risco de desastre ou não. Eu sabendo lidar um pouco com isso, eu posso ajudar a população da cidade inteira, minha família, tanto a família dos outros. E quem não quer um carro novo na garagem ou comprar qualquer automóvel, né, para se poder locomover sem depender do transporte público precário do nosso país? Mas preste atenção, a próxima compra, se o senhor estiver pensando em comprar um automóvel, deverá constar junto ao vendedor dele o valor do imposto em cima desse produto. É o que você vai ver na reportagem a seguir. O que o consumidor está acostumado a observar na hora de comprar um veículo? Primeiro olho a parte externa, né? Se me agradar, eu vou para as partes principais, que é motor, pneus, se as manutenções estão sendo realizadas em dias. O que muita gente às vezes deixa de lado é investigar se o carro tem débitos anteriores, como multas e impostos atrasados, por exemplo, ou ainda não sabe quanto de tributo está embutido no valor final do produto. Isso é uma coisa que a gente praticamente passa batido, né? Não pesquisa, né? Agora, uma nova lei que foi sancionada obriga os empresários que vendem veículos novos e usados a informarem ao comprador o valor dos impostos incidentes sobre a venda e se o bem está em situação regular quanto a furto, multas, taxas anuais, débitos de impostos, alienação fiduciária ou qualquer outro registro que impeça a circulação do veículo. Tudo isso deve vir escrito no contrato. A lei deve aumentar a transparência no processo de compra e venda. Para o consumidor, significa ter mais segurança na hora de adquirir um veículo e evita surpresas desagradáveis depois de fechar o contrato. É interessante para a gente saber o que a gente realmente está pagando no veículo, não só o veículo e os impostos, né? Segundo o Ministério da Justiça, esses direitos já estavam previstos no Código de Defesa do Consumidor e a empresa que não cumprir será penalizada. É um dever
que a concessionária tem de informar, e ela não informando, né, esses valores, ela está sujeita, além das sanções do Código, a devolver todos esses valores ao consumidor. A lei entra em vigor no fim de maio, após 60 dias da publicação no Diário Oficial. O proprietário dessa concessionária também vê vantagens na legislação e se prepara para adaptar os contratos. Eu não vejo dificuldade nisso, porque é um assunto, é um detalhe tão simples que eu acredito que não tem dificuldade. Coisa de dias, com certeza, eu acredito que todas as empresas vão estar muito bem informadas para poder informar seus clientes. Cabo Frio completa 400 anos e, em comemoração, você vai ver uma reportagem especial mostrando que ali é um ponto turístico desejado por muitos cariocas e também brasileiros. Mar de águas azuis, areia branquinha e uma paisagem de deixar qualquer um apaixonado. Assim é Cabo Frio. Nós temos aqui uma riqueza do turismo cultural, turismo histórico e além do turismo de lazer, que são as praias, o passeio de barco. Do canal do Itajuru ou do alto do Morro da Guia, um pôr do sol romântico que revela no horizonte uma cidade que não para de crescer. Venho sempre desde criancinha, meu pai sempre gostou de região dos lagos, sempre viajamos desde novos. Hoje eu trago meu filho. A menos de 20 minutos dali existe um paraíso de águas transparentes. Arraial do Cabo tem mais de 30 pontos propícios para a prática de mergulho. Outra atração do local é o marco histórico da chegada do navegador italiano Américo Vespúcio em 1503. Arraial do Cabo conseguiu a emancipação de Cabo Frio em 1985. Na outra ponta do mapa, o município de Armação dos Búzios obteve a separação 10 anos depois. As 3 cidades se estabeleceram como o maior polo turístico da região dos lagos. Embora Cabo Frio tenha uma relevância, mas o turista vem para a região dos lagos. E essas cidades meio que se misturam na visão do turista. Até 1950, Búzios não passava de uma vila de pescadores. Mas tudo mudou com a chegada de uma mulher à região. A atriz francesa Brigitte Bardot passou férias aqui nos anos 60 e tirou a cidade do anonimato. Hoje o local é um dos mais procurados por turistas do Brasil e do mundo. Depois de aproveitar as praias, andar pela charmosa Rua das Pedras é um passeio imperdível. Lojas e restaurantes são os atrativos da Orla Bardot. Além, é claro, de uma parada para foto com a moradora mais famosa do local. Um lugar sensacional, hein? Olha, diretor, a gente podia ir lá um dia, fazer um programa de lá, hein? Olha, parece o oásis do Brasil, águas limpas, cristalinas, né? O Cabo Frio, ali a região do Búzios, região dos Lagos do Rio de Janeiro, muito bacana, parabéns aos 400 anos de Cabo Frio. E agora, olha que legal essa informação, gente. O Arquivo Nacional preserva e divulga o patrimônio documental brasileiro. Veja a reportagem e entenda melhor. O Arquivo Nacional abriga documentos importantes da história do Brasil, como a Lei Áurea de 1888, que deu fim ao regime de escravidão. O papel original do documento está intacto, com as mesmas cores de quando foi assinado pela Princesa Isabel. Não foi o caso da primeira Constituição em solo brasileiro, a de 1824, feita depois da independência. A tinta usada continha ferro, o que cortou o papel com o tempo. Para não deixar que esse registro vire pó, o setor de conservação e restauração do Arquivo Nacional, uma espécie de UTI dos documentos estragados, teve que agir. O trabalho é feito página por página. Cada parte que falta é preenchida de novo com papel. O papel necessário para a restauração de documentos históricos precisa ser o mais parecido possível com o que era utilizado na época. A indústria nacional de hoje em dia não produz esse tipo de material. Para resolver esse problema, o Arquivo Nacional criou a sua própria fábrica de papel. A
matéria-prima é a fibra de algodão, diferente da de eucalipto usada na maioria dos papéis de hoje, que duram menos tempo. O material é despedaçado e misturado a produtos específicos nos tonéis. Depois, a mistura é peneirada e depositada em uma lâmina, que é prensada e posta para secar. Pronto! Esse papel agora pode durar até 300 anos. Ele é feito pelo método semi-artesanal. É o método adequado para você intervir na reestruturação física de documentos com perda de suporte. As folhas servem à restauração do Arquivo Nacional e também de outras instituições que preservam documentos históricos no país, a maioria delas pública. A gente avança na questão da conservação preventiva, tentando evitar ao máximo que o documento seja destruído, né? Enfim, a gente tenta dar essa questão, a questão da reformatação, que é a microfilmagem e a digitalização, e a questão da restauração, que a gente deixa para o último caso. Paulo Fernando trabalha há 12 anos com a restauração no Arquivo Nacional. Ele é um defensor do papel como maneira de manter viva a memória do país. É gratificante a gente pegar o documento que existiu e é de 300 anos atrás, que eu não via ser escrito, e hoje vi as nossas mãos tratar e dar condição de ele ser documentado, visto novamente, consultado daqui a 100, 200, 300 anos. Que legal, né? A gente tem que ver e preservar de fato aí o nosso arquivo, né, nacional, preservar esse patrimônio do nosso país. Olha, gente, eu quero agradecer demais o carinho de todos, obrigado pela companhia, pela licença, você que ficou um pouquinho, foi, voltou, ou acompanhou a gente desde as 6 da tarde, muito obrigado. Sabe que de manhã às 6h30 a gente tem uma reprise aí, é bacana acordar, levar informação para você de casa que assiste e gosta de ter a notícia de um ângulo diferente. Por hoje eu não tenho mais tempo, vem aí o Pop Music do Rafa Braga, eu volto amanhã. Tem muita coisa bacana em nosso programa, por hoje é só, tchau pessoal, e para vocês, juízo!